Obrigado, Zac, aí, pela sua primeira participação. Seguindo aqui o nosso sorteio, eu tenho mais uma pergunta antes da gente ir para as perguntas sorteadas, beleza, pessoal? Então, eu tenho aqui uma pergunta e nós iremos começar com o participante aqui, Marcos Rochel. Esses dados eu obtive, né? Quero aqui deixar meus agradecimentos ao senhor Pádua, lá no cartório eleitoral aqui de Caririaçu, onde eu pude obter essas informações, né? Nós sabemos que houve bastante abstenção de votos durante o primeiro turno, né? E eu trouxe aqui alguns dados, as porcentagens de votação do Ceará e do Brasil. E por fim, o número de abstenções. Eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês o que será falado agora. No primeiro turno, o candidato do PT, o Luiz Inácio Lula da Silva, obteve 3.578.355 votos no estado do Ceará, assim obtendo 65% dos votos válidos, né? O candidato do PL, o Jair Bolsonaro, obteve 1.377.827 votos, obtendo assim no Ceará 25,38% dos votos válidos. Isso no estado do Ceará, viu, gente? No cenário nacional, muda um pouco, né? O candidato do PT, o Luiz Inácio Lula da Silva, obteve 57.259.504 votos. Assim, 48,43% dos votos válidos. O candidato do PL, o Jair Messias Bolsonaro, obteve 51.072.827 votos, sendo assim 43,20% dos votos válidos, né? Isso no cenário nacional. Agora vamos lá. Quando vocês têm aqui os números sobre o resultado do primeiro turno, mas vejam bem, pessoal, votos brancos, nós tivemos 1.812.466 votos brancos, né? A pessoa vai lá na urna, clica branco e clica confirmar, né? Votos nulos, nós tivemos 3.165.917 votos nulos, né? E a abstenção de votos, no total, nós tivemos 29.768.055 abstenções. Abstenção é quem não vai, quem deixa de votar, né? Eu pergunto aqui ao colega Marcos Rochel. Marcos, 29 milhões de votos jogados no lixo, né? E nós sabemos que no segundo turno, a tendência é que essas abstenções sejam maiores. Tanto é que eu consegui aqui no G1 Ceará a informação que teremos transporte público no dia da eleição, né? Algumas empresas de ônibus estarão transportando aí os eleitores, vamos dizer assim, gratuitamente. Essas abstenções, se elas não tivessem acontecido, com certeza nós teríamos a definição no primeiro turno aí de um presidente. Qual seria a causa dessas abstenções no seu modo de ver? E será que agora no segundo turno nós teremos essa quantidade de abstenção? O que é que você me diz aí? O motivo de tamanha abstenção é, como bem disse o Isaac, é o lampejo de esperança que em 14 anos de governo o PT não trouxe, mas agora traz. Pode confiar, é verdade esse bilhete. Então é triste, é lamentável o que está acontecendo hoje no cenário nacional. É lamentável que um ex-presidiário, não sei se eu posso dizer, né, isso, porque posso ser censurado, desculpe-me, um ex-trabalhador, se é que trabalhou, um ex. Então,
quase 30 milhões de abstenções no cenário eleitoral desse primeiro turno, isso demonstra que a população brasileira, em sua maioria, ela encontra-se sem esperança. Sem esperança. E, ao meu ver, nós tivemos mensalão, petrolão, vários esquemas de corrupção. E esse não foi o maior crime do Lula. Não foi o maior crime do Lula. O maior crime do Lula foi roubar a esperança do povo brasileiro. Roubar essa esperança que hoje 30 milhões de pessoas hoje sequer querem ir votar, porque já não tem mais esperança de que nada vai mudar. Não adianta escolher um presidente, não adianta escolher um representante se eles não vão poder trabalhar. A época do PT, na época do paraíso da picanha e da cerveja, que quando tinha seus chafariz. Desculpe a população, eu tá tendo que fazer esses trocadilhos, isso, mas num debate onde nós estamos debatendo contra um ex-presidiário, no mínimo que eu posso utilizar aqui é de ironia, infelizmente. Mas, trazendo aqui o respeito ao você, ouvinte, que não concorda com tudo isso que está acontecendo, com todos esses esquemas de corrupção que acontecem em governos petistas, que já aconteceram em governos lulopetistas, governos esses que sofreram impeachment por não terem responsabilidade fiscal, governos esses que passaram por inúmeras CPIs com investigação, petrolão, mensalão, todos os outros esquemas de corrupção cabeçados pelo PT. Então, hoje a minha resposta é essa, que hoje o povo brasileiro, hoje ele se abstém de um direito tão importante, que a duras penas, a sangue que for derramado para ter o direito do voto. E hoje ele se abstém por não ter esperança. Então, tenho esperança de que o ex-presidiário ele não retorne à cena do crime, que nós possamos seguir. Agora, se Deus quiser, Deus nos abençoar, sem uma pandemia, espero também que as guerras elas passem, nós possamos continuar com o trem no trilho e avançar em busca de um Brasil cada vez melhor. É isso. Obrigado, mestre Rochel. Mestre Isaac, a pergunta é a mesma. Como você vê a questão das abstenções, o que pode ser feito para reduzir e qual a causa desse processo? Lembrando, 30 milhões de abstenção, 30 milhões de votos jogado no lixo. À vontade, mestre. Esse é um valor considerável, né, de pessoas quando você pega um país como o Brasil, um país de dimensões continentais, com mais de 216 milhões de habitantes, e essa quantidade de votantes que votaram em branco, que se abstiveram de votar, que anularam o seu voto de forma proposital, ela faz parte de uma cultura no Brasil que foi criada e que é alimentada. Nós visitamos essa cultura de 2 em 2 anos quando as eleições aparecem. Esse não é um fato novo, é triste. Eu, como professor de história, quando analiso a história, e aí eu vou pegar uma parte interessante aqui que o Marcos colocou, que diz respeito à conquista do direito ao voto, garantido na nossa Constituição de 1988, Constituição essa que foi promulgada depois de 21 longos anos de uma ditadura empresarial militar, que inclusive o candidato defendido pelo Marcos, o senhor Jair Bolsonaro, defende, é entusiasta, né? Então, o sangue daqueles que lutaram para garantir que nós tivéssemos uma democracia é o sangue dessas pessoas que garantiram que quem vai hoje à urna possa ter o direito, inclusive, de votar em branco, de anular o voto, de não querer votar. Mas é preocupante. Nós defendemos, do ponto de vista prático, uma sociedade politizada, uma sociedade que, conhecendo os seus direitos, exige que aqueles direitos sejam, de fato, efetivados. E aí esses direitos, eles são vários. Assim como deveres também. Nós, enquanto cidadãos, cidadãs, temos direitos e temos deveres. E o direito de uma pessoa de ir votar e de colocar, depositar na urna o seu voto, a sua esperança de que o país, de que o Estado, de que o município possa ser melhor,
ele é, sem dúvida, um dos pontos cruciais da democracia. A democracia passa por isso. A democracia brasileira está sendo testada nesse momento. Está sendo testada por um debate que é feito, na maioria das vezes, dessa forma, como o Marcos acabou de colocar. E pediu desculpa a você que está nos assistindo, porque ele sabe que muita gente que está assistindo a gente nesse momento não cai mais nessa onda de lacração. Essa tentativa de o tempo todo estar despolitizando o debate, joga o debate para uma arena que não é essa arena factível, quer apresentar os projetos, quer apresentar os erros uns dos outros, vamos fazê-lo de forma altiva, de forma responsável. É preciso que se faça, tá? Eu poderia, por exemplo, chamar aqui o presidente da República atualmente de ex-presidiário, não vou chamá-lo. Para quem não sabe, para quem está acompanhando a gente, ele foi preso. Ele é um militar que, para não ser expulso da corporação, tiveram que dar uma baixa nele lá no Exército, porque ele queria, tinha um projeto lá para aumentar o soldo, e ele queria colocar bombas dentro dos quartéis. E aí, ele foi preso, obviamente, né? Então, eu não estou chamando ele de ex-presidiário. Mas entendo, e você que está em casa entende perfeitamente, que o responsável por colocar Lula numa prisão política é o ministro que denunciou o presidente defendido por Marcos aqui. É o mesmo ministro que denunciou que o presidente tentava interferir na Polícia Federal e que agora está junto dele de novo. É o ministro que denunciou que o presidente da República não deixava a Polícia Federal investigar e que agora está lá de braços dados com ele novamente. Então, para quem não sabe, é esse tipo de prisão que faz com que as pessoas, num momento como esse, carreguem na boca essa retórica de chamar aquele que foi e que é atualmente o maior líder vivo desse país, que terminou as eleições no primeiro turno com 6 milhões de votos à frente, e que traz sim, com certeza, a esperança que em 2023 os rumos do nosso país sejam outros. As bases em que o nosso país será reconstruído serão outras e serão feitas ouvindo todos os grupos. E não grupos majoritários, porque segundo o atual presidente da República, as minorias precisam se curvar às maiorias num discurso abertamente conhecido lá no início do século XX, meados do século XX. Obrigado, mestre Isaac. Pessoal, você que nos acompanha aí,